Olá, queridos, boa noite, graça e paz. Essa é mais uma transmissão da Igreja Batista Boas Novas, em Vila Isabel, Rio de Janeiro, Brasil. Com muita alegria estamos aqui para mais uma clínica pastoral, como sempre acontece às terças-feiras, às 20 horas. Com muita alegria, estamos aqui para mais um encontro. Você é muito bem-vindo. Este é um encontro, é um bate-papo, é uma conversa sobre questões, sobre temas que são importantes, relevantes para a nossa caminhada de fé, aqueles temas recorrentes aos gabinetes pastorais, às clínicas pastorais, e nós estamos trazendo aqui para compartilhar com você sempre um tema e sobre ele nós conversamos. E tem sido muito boa essa experiência. Você então é o nosso convidado, obrigado por nos receber aí onde você está, na sua casa ou em outro lugar, nos assistindo aí pelo seu notebook, celular. Vai ser um encontro muito bom. Nesta terça-feira, nós vamos estar continuando a nossa clínica sobre o tema Vencendo os Entulhos de Sua Vida, cavando poços no deserto, limpando as fontes entulhadas. É sobre isso que vamos estar conversando. Você é muito bem-vindo por aqui. Olá, Lucielen, Pastor Alain e companhia. Que bom ter vocês por aqui. Na medida do possível, nesses primeiros minutinhos, nós vamos registrando a presença de algumas pessoas, aquelas que conseguimos visualizar aqui na telinha, mas todos são muito bem-vindos aqui. Um tempinho, alguns minutinhos, para podermos começar o nosso bate-papo. Antes, vamos, como sempre fazemos, estar orando, falando com o nosso Deus. Nós estamos aqui numa fase um pouco experimental, porque está havendo uma queda de energia no sistema, não é aqui no prédio, nosso sistema, e já aconteceu na nossa última live. Se isso acontecer, você é só aguardar e nós vamos entrar com a live por outro sistema, talvez que dê mais certo. Mas esperamos em Deus que não aconteça o que aconteceu no último encontro nosso, ok? Estamos aqui fazendo algumas observações, algumas pequenas mudanças para ver qual é a causa dessa falta de energia no sistema de transmissão. Às quintas-feiras nós nos reunimos em clínica pastoral, às terças-feiras, como acontece agora, às quintas-feiras nós nos encontramos para um culto da busca da capacidade para vencer, né? E o que se dará na próxima quinta-feira. E você que está nos assistindo, lembrar você os nossos encontros aos domingos, 8h30 da manhã, é liberado o vídeo da Escolinha das Crianças, Ministério da Infância, para as crianças que não estão podendo vir para os encontros presenciais. Se você já pode vir, está tudo tranquilo, tem um encontro presencial para as crianças também, às 9h30 da manhã, online, 8h30. A irmã Luciele tem produzido com muito carinho esses encontros e nosso incentivo aos papais que dê apoio aí à criançada, para que o pessoal possa participar, ok? Depois, às 9h30, também, através do sistema online e presencial, a Escola Bíblica Dominical, estamos estudando o livro de Atos dos Apóstolos, e depois segue-se o culto da manhã. No próprio domingo, às 17h30, o cultinho infantil online. Aí à noite só online. E à noite também o culto é
online. E na terça, clínica pastoral, quinta, culto da busca da capacidade para vencer, e também na quinta-feira, guarde aí, juventude, o encontro jovem, o culto jovem, quinta-feira. Enquanto estamos reunidos aqui, os jovens estão em outro canal também reunidos. Assim a igreja vai caminhando nesse mês de outubro, né? Já é o antepenúltimo mês do ano, né? Falta só mais 2 meses, né? E mais 3 meses, estamos no começo desse mês. Já estamos fazendo as nossas avaliações, como foi esse tempo que passou, também já olhando um pouquinho para o ano que já se aproxima. Mas até lá, muita coisa ainda temos que fazer. Deus ainda vai nos proporcionar grandes experiências, grandes coisas Ele fará por nós. Amém, queridos? Vamos estar então orando, falando com o nosso Deus para podermos então dar início ao nosso encontro. Se você tiver um pedido de oração, pode nos encaminhar, vamos estar orando por esse pedido e compartilhando o seu pedido de oração com os intercessores da igreja. Vamos falar com Deus? Amado Deus, querido Pai, nós entramos na presença do Senhor, no nome santo de Jesus Cristo de Nazaré, pedimos a bênção do Senhor sobre nossas vidas, pedimos a bênção do Senhor sobre a vida de todos quantos terão acesso a este vídeo, sobre aqueles que estão tendo acesso agora, que este encontro seja uma bênção, que o Senhor toque e fale aos nossos corações. Ó Deus, que o nome do Senhor seja engrandecido, Pai. Abençoa, Pai, cada família, cada pessoa, todos que terão contato com este encontro. Que o Teu Espírito Santo, Ele mesmo seja o ministrante, aquele que estará adiante fazendo esta obra. Nós outros aqui, meros, simples instrumentos nas mãos do Senhor. Abençoa, Pai, a nossa nação, as famílias brasileiras, visita o povo brasileiro, levando cura, levando as provisões, levando a Tua paz, levando também a salvação, que haja paz na nossa sociedade, paz no Brasil, progresso, avanço, que o Senhor, Pai, intervenha na economia para que ela deslanche, para que nós brasileiros tenhamos o suficiente para uma vida digna. Sempre, Pai, vamos dar ao Senhor toda a honra e toda a glória. Abençoa, Pai, o governo constituído, executivo, legislativo e judiciário, todos os líderes dessa nação, todos os homens públicos, que todos estejam alinhados com o querer do Senhor, que todo o movimento, todas as ações, todas as vozes que sejam contrárias aos princípios santos da Tua palavra sejam removidos da nossa nação, em nome de Jesus. Pai de amor, traz cura aos que estão enfermos. Pai de amor, continue debelando, Pai, essa crise na economia, esse vírus que aí está. Ó Deus, que vidas sejam ceifadas. Abençoa os médicos, paramédicos, todo o pessoal, toda a estrutura que está cuidando, Pai, da saúde. Que a bênção do Senhor esteja sobre cada enfermo, que o Senhor traga cura completa. Não só da enfermidade produzida por este vírus, mas de qualquer outra enfermidade. Pai de amor, consola os corações enlutados. Enche esses corações da Tua santa paz, do consolo divino, Pai, em nome de Jesus. Fica, Pai, conosco, que Teu Espírito Santo vá à frente. O Senhor é muito bem-vindo a este encontro. Oramos, Pai, agradecidos, no nome bendito de Jesus. Amém. Amém, queridos. Deus é bom. Diga aí, Deus é bom. Marisa Sacilote, que prazer tê-la conosco. Deus abençoe a sua vida, querida. É muito bom tê-la aqui
essa visitante, essa participante ilustre, né? Que bom tê-la aqui conosco. Vamos ver quem mais chegou por aqui. Não consigo visualizar. Kátia Constant e Daniel Constant. Deus abençoe vocês, queridos. Deus abençoe a casa de vocês. Deus abençoe a família de todos vocês que estão conosco aqui. Nossos filhos na fé, o nosso abraço. Fica aí o registro da nossa saudade. Estamos com saudade de vocês. Daniel, Kátia. Avisa o Daniel que os leões estão todos presos. Deus abençoe vocês, queridos. Muito bom tê-los aqui conosco. Antes de entrarmos na nossa conversa planejada para hoje, vencendo os entulhadores de sua vida, cavando poços no deserto, limpando as fontes entulhadas. Eu quero então começar compartilhando sobre algumas perguntas que chegaram até nós. Você pode mandar as suas perguntas para que possamos estar compartilhando aqui na medida do possível. Mas algumas perguntas que a gente achou interessante, eu quero compartilhar com você rapidamente nesse começo. Primeiro é o seguinte, pastor, os entulhos e pedras no caminho estão vinculados a pecados? Uma pergunta interessante que uma irmã nos mandou. Estão vinculados a pecados? Então, sim e não. Pode estar vinculados a pecados ou não. Porque tem questões, tem entulhos que são pecados nossos. Fruto da nossa decisão, das nossas ações, né? E isso nós vamos ver um pouco hoje, como vamos ver agora nesse encontro de hoje, né? Mais assim, diretamente. Mas tem outras questões e outros entulhos que outras pessoas, né? E eu diria, além de pessoas, outros entes colocaram na nossa vida e precisamos removê-los, né? Com a ajuda do Espírito Santo, ok? Então, aí está a resposta. Outra questão os pecados herdados, assim está a pergunta, são eles uma marca para sofrermos ataques e dificuldades na vida? Então, assim, está falando aqui de herança, aqueles pecados que nós herdamos. A minha observação é a seguinte, sim, eu respondo da seguinte maneira, as heranças negativas, que têm heranças físicas, heranças espirituais, heranças emocionais. Então, a herança negativa, e eu observo pecados e hábitos pecaminosos, hábitos errôneos, abrem brecha para ataques, ok? E trazem dificuldades nas nossas vidas. Exatamente o que nós estamos vendo aqui na história que está dando suporte a esta série de clínica pastoral, que é a história de nosso irmão Isaac, do passado, que ele, porque ele trazia herança na sua negativa, na sua vida, né? E além dele trazer herança que ele mesmo acolheu no coração, o que aconteceu é que ele trouxe dificuldade para ele, abriu brecha, porque todos os outros poços que ele abria, o inimigo ia lá, fechava, não deixou ele usar os poços nenhum ali, não é? Que ele tinha direito, era a possessão do seu pai Abraão, ok? Você pode mandar as perguntas, compartilhar conosco, que nós vamos com muita alegria, na medida da nossa possibilidade, estar respondendo. Aí peço aqui, escusas por estar, às vezes, responder um pouco atrasado, como foram essas perguntas, mas vou procurar, inclusive, responder sempre no dia, para ficar mais concisa aqui a nossa reflexão, ok? Então, muito bem, vamos então ao nosso assunto. Nós vimos já nesse assunto, vencendo os entulhadores de sua vida, cavando poços no deserto, limpando as fontes entulhadas. O que fazer quando surgem entulhadores
de poços, né? Então nós tomamos algumas atitudes na primeira clínica pastoral sobre esse assunto. Orientamos que você anotasse aí numa agendinha, depois você pode se desfazer dela, porque nós vamos no final sempre orar sobre esses assuntos. Mas que você anotasse. Na primeira encontro, que você anotasse e identificasse quem são os entulhadores de sua vida, os filisteus espirituais, e também começar a identificar quais são os entulhos. Você precisa ser bem específico, porque cada pessoa é uma pessoa, cada caso é um caso. E no primeiro encontro nós falamos sobre os entulhadores que surgem na vida, também do crente. E na segunda clínica nós então conversamos um pouco sobre as heranças negativas, né? E naquela ocasião nós oramos, né? E pedimos também que você pudesse anotar e que o Senhor ia trazer à sua mente as heranças negativas, aqueles hábitos familiares, aquelas coisas que mesmo como crente você está preservando, está acalentando, e também afirmamos que muitas dessas heranças, se você se colocasse diante de Deus mesmo pedindo orientação, o Senhor ia te dar orientação, ia trazer a sua memória, ia te mostrar assim, coisas que você nem havia percebido ainda, ok? Então vamos continuar com esse compromisso, você anotando aí para que você possa estar tirando proveito pessoal para a sua vida deste assunto. Então falamos sobre a herança negativa, falamos sobre o caso específico, que foi o caso de Isaac, né? Isaac saiu da sua terra porque houve fome, foi para uma terra para lá vencer a crise que estava ali, se estabelecer, e diz o texto que lá então ele começou a ter algumas experiências, né? Diz a palavra de Deus que ele ficou ali naquela terra por algum tempo, depois foram perguntar a ele, capítulo 26 de Gênesis, quem era aquela mulher que estava com ele, bonitona. Ele disse, não, é minha irmã. Ele ficou com medo de que ele fosse morto, né? E para ficar com a mulher dele. Olha só que coisa, mas é isso que aconteceu. Gênesis 26 em diante narra isso. E então, dentro desse episódio, vamos ver que ele começou a se estabelecer ali, depois teve dificuldade e veio os entulhos, né, nos poços, que era possessão do pai, herança para ele sobreviver àquele momento de crise, e ele enfrentou mais dificuldades ainda. E nós pensamos que aqueles poços foram entulhados, ele experimentou aquelas dificuldades porque ele trazia também entulhos nas mãos dele. E os inimigos aproveitaram aquela situação para atacar a vida dele. Ele deu brecha também. Não foi obra de mero acaso, mera maldade dos caldeus. Então, falamos sobre herança negativa. Hoje eu quero conversar um pouco com vocês sobre os fracassos pessoais passados. Sim, os fracassos pessoais do nosso passado, eles podem ser entulhos na nossa vida hoje. Presta atenção. O Isaac tinha uma gama de problemas do passado que agora, no momento de crise, esses problemas começam a ser visíveis, começam a se manifestar e a influenciar a vida dele. Às vezes a vida está pesada, está ruim de avançar, você é uma filha de Deus dedicada, um filho de Deus dedicado, mas parece que a coisa não anda, está sufocado. Você vai para uma direção, parece que está presa ali, tem impedimento, vai para outra, tem impedimento. Isso leva muitas vezes a pessoa a começar a ter dificuldade para. São os mananciais, os poços da vida que estão sendo entulhados. Então,
Isaac, ele, na hora da crise, veio o quê? O passado. Passado coisa boa? Não. Só coisa ruim. Mas Isaac era um crente. Deixou-se trair pelo passado, né? Abriu-se uma brecha ali na sua vida. E ele trouxe o passado. E ele foi repetindo todas as questões e erros do passado, que foi o que nós falamos, e também ele agora vai permitir que aqueles fracassos pessoais ou familiares do passado é que vão determinar a vida dele. No capítulo 8 em diante no verso 8 em diante do capítulo 26 de Gênesis, nós lemos assim: e tendo Isaac permanecido ali por muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhando da janela, viu que Isaac acariciava Rebeca, sua mulher. Né? Ele era um marido carinhoso. Né? Então Abimeleque chamou Isaac e disse: é evidente que ela é tua esposa. Como, por disseste, é minha irmã? Respondeu Isaac: porque eu dizia para que eu não morra. Porque eu dizia para que eu não morra por causa dela. Disse Abimeleque: que é isso que nos fizeste? Facilmente algum do povo teria abusado de tua mulher, e tu atraído sobre nós grave delito. Veja que Abimeleque tinha mais noção do perigo do que Isaac, não é? Verso 11 diz assim: e deu esta ordem, Abimeleque deu esta ordem a todo o povo: qualquer que tocar este homem ou a sua mulher, certamente morrerá. Então veja bem aqui, o que influenciou aqui essa atitude de Isaac, dizer que a esposa dele era irmã? O medo que ele teve, não é? Mas para ser bem sucedido naquela crise, ele então veio à sua mente toda a questão do passado dele, porque ele estava ali já mobilizado, influenciado, decidindo de acordo com as experiências, os fracassos pessoais do passado. Isaac estava assim impregnado na lembrança e no espírito de fracassos. Vou exemplificar, depois você pode ver no texto bíblico. Você pode ver no texto bíblico. Por exemplo, a sua família no passado experimentou fome. Ele agora está saindo de sua terra, numa terra estranha, por causa da fome. Agora, o que movia ele era aquilo do passado que estava acontecendo ali, e ele achava que aquilo era o fim. Outra coisa, o sofrimento, não é? Sair de sua terra, ir para outro lugar e procurar se estabelecer. Ele estava assim a repetir os erros da família, não é? E influenciado, trazendo no seu coração, na sua mente, no seu espírito, coisas enraizadas. Em função daquela crise do passado que agora se repetia ali, ele expôs a sua fraqueza, a brecha na sua vida, vergonha. Havia vergonha pelas quais a sua família passou. É que a maioria de nós não sabe o que é passar uma dificuldade, passar uma crise, passar fome. A gente ouve fala nisso. Mas eles viveram essas realidades. E agora tudo aquilo que eles passaram estava de novo acontecendo ali, e ele estava decidindo por causa daquelas experiências. Você que está me assistindo, você que é meu filho na fé, você que está conosco, você já se viu assim? Vendo cenas
lá da sua infância, se você já é menos jovem igual a mim, lá da sua juventude, aquilo se repetindo. E quando isso acontece, a gente fica mais fragilizado ainda. Tá aí, lá vem tudo de novo. E quando isso acontece, qual é o que mais ocorre? A gente vai tomar decisão sobre estas influências, sobre essas circunstâncias, sobre essa experiência. Tudo aquilo veio na cabeça. Isaac sabia o que tinha acontecido. Muitas pessoas estão vivendo hoje, é isso que eu quero compartilhar com você. Estão vivendo hoje aqui os seus momentos e às vezes não tem nem nada a ver. Está vendo um momento de crise, mas eles pegam uma crise lá do passado e traz aqui para o meio dessa. Ah, porque já tive isso. Ah, para passar, passei por isso. Ao invés de enfrentar aquele momento com a ajuda de Deus, com inteligência espiritual, com a sabedoria sobrenatural, não, nós pegamos um problema lá do passado e trazemos aquela experiência para hoje. Lá vem tudo de novo. Às vezes não é nem a mesma questão, às vezes sim. Mas seja como for, a experiência negativa no passado, ela não tem que se encaixar na nossa vida hoje. E se ela vem se repetir hoje, nós temos que rejeitar, temos que sair dela. Na verdade, ele trazia no seu coração isso, não foi uma coisa do momento. As questões estavam ali funcionando no seu interior. E o que aconteceu? Presta atenção. O que aconteceu? Ele permitiu que o passado, que o fracasso do passado influenciasse no seu presente. Você já se viu numa situação dessa? Você vendo tudo ali acontecendo e você precisando tomar decisões novas, reagir de maneira diferente. E a gente acaba fazendo a mesma coisa, cometendo os mesmos erros. Você já se encontrou assim? E o que você fez? O que você acha que você faria? Ou o que uma pessoa deve fazer quando ela está diante de um desafio no presente e vem todo aquele mover pesado do passado, aquela lembrança do passado? O que você acha que uma pessoa deve fazer? Você pode participar conosco, dar a sua opinião, trazer os seus exemplos, fazer as suas observações. Vamos compartilhar. Mas Isaac, então, ele permitiu que o passado, fracasso, as coisas ruins, influenciassem no seu presente. Agora eu vou te fazer uma pergunta, e serve para nós aqui. Você acha que Isaac, ele só tinha lembranças do passado negativas? Você acha que Isaac, ele só tinha experiências negativas no passado? Nada de bom ele tinha? Será que Isaac não tinha nenhuma experiência que servisse naquele momento de crise? O que ele precisava fazer ali? O que uma pessoa precisa fazer quando o passado está querendo comandar o seu presente? Ele precisa se desapegar do passado. Principalmente daquelas coisas que foram fracassos, foram ruins. Ah, eu vou esquecer, vou passar. Não, você tem que se desapegar, você não pode trazer isso no seu coração. E toda hora usar isso. E pensar nisso, quando vê uma situação,
olha só, eu lembro que naquele passado aconteceu isso, eu acho que vai acontecer alguma coisa aqui do mesmo jeito. E acaba por acontecer. Acaba por abrir brecha na nossa vida. Isaac, ele se esqueceu de Deus. Então você que está aí participando conosco, talvez vivendo um momento desafiador que todos nós estamos vivendo, mas talvez você esteja num momento assim muito especial, um momento muito difícil, agora. Talvez você está num momento de muita dor, de sofrimento, de angústia, de solidão, como Isaac e sua família estavam numa terra estrangeira, muita instabilidade, muita dúvida. Talvez você esteja assim vivendo e você não consegue acrescentar nesse seu momento algo positivo, algo que possa reverter. Você só traz mais aquela carga do passado. Sempre coisa ruim. Porque às vezes tem pessoas que só lembram das coisas negativas. As coisas boas não conseguem lembrar. Isso não é de Deus. Principalmente quando a pessoa já teve um encontro com Jesus. Não é de Deus. A pessoa ficar só lembrando e se valendo do negativo, da dor, da falta do passado. Não lembra das bênçãos, não lembra das conquistas, não lembra dos avanços. Isaac, está claro que ele trazia no seu espírito, no seu coração, aquele material negativo. Era um homem de Deus, caminhava segundo o plano de Deus, segundo a promessa de Deus para o seu pai, Abraão, para ele fazer uma nação grande. Estava cumprindo o propósito de Deus, mas tinha essa questão. O que trouxe isso na vida dele? Impedimento, poços entulhados, entulhadores de poços. Mas muitos desses entulhos estavam na mão dele. Um desses é esses fracassos pessoais do passado. Sabe o que aconteceu com Isaac? Que acontece muitas vezes conosco. Ele esqueceu-se de Deus. Isaac esqueceu de Deus ali, naquele momento. O que norteava o seu pensar e o seu decidir, o que norteava era o que ele já sabia que havia acontecido com sua família. Nada mais. Havia um peso do passado. Queridos, hoje, pega a folhinha de papel que eu aconselhei que você mantivesse. Anote aí aquilo que hoje é peso, você sente pesado sobre você, mas é coisa do passado. Mas você vem carregando esse peso, esses fracassos pessoais, essas questões que estão sobrecarregando você. Porque Isaac, ele trazia um peso espiritual sobre ele do passado. Esse peso era assim, tudo que deu errado, o rótulo era assim, tudo que deu errado ele trazia. Naquele momento. E foram esses pesos, essas experiências, esses fracassos, é que deram rumo à vida dele. Amados, fracassos do sofrimento não vai dar rumo bom, saudável para a nossa vida. A irmã Márcia Cristina está colocando aqui. Vou ler primeiro a observação anterior da Lígia.
O que precisamos fazer quando o passado quer comandar o presente? Essa é a pergunta-chave. O que precisamos fazer? A irmã Márcia fala assim, é um tema desafiador, principalmente quando o pecado de nossas gerações persiste na linhagem familiar. Orar pela quebra de maldições que impede a nossa vida. Isso mesmo, irmã. Mas se eu dar uma dica aqui com outras palavras. Nós aprendemos, e a Bíblia é farta nisso, que o mesmo crente ele traz uma linha. Eu até falei isso. Uma linha de transmissão que a gente chama assim, a iniquidade. A iniquidade é a capacidade em potencial para pecar. É a semente do pecado. E quando a gente traz essa semente da outra geração, que é um hábito, é uma questão de lá, a gente traz, às vezes incrustada na nossa cultura familiar, nos nossos hábitos, na mania de família, a gente traz isso. É um hábito pecaminoso, iniquidade. Chega um momento na nossa vida, adiante, uma crise forte. Essa semente produz o fruto. Essa linha transmissora tem que ser cortada, como a irmã usou a expressão, essa linhagem, essa linha de transmissão, ela é cortada da nossa vida para que possamos avançar mais sem sobrecarga. Então, aquele peso do passado, é o que você vai anotar aí hoje, né? Tudo que deu errado, naquele momento foi o que deu rumo, deu direção e determinou as atitudes de Isaac. Não, essa aqui não é minha esposa, é minha irmã. Estava sob peso, muito peso sobre ele. E como estava aquele momento de Isaac? Como estava aquele momento de Isaac? Irmã Esther Marciano, que alegria tê-la aqui, Deus abençoe. Como estava aquele momento de Isaac? Preste atenção nisso. O que caracterizava aquele momento de Isaac? Aquela fase da vida de Isaac. Vou citar aqui rapidamente assim, você já percebeu pelo texto. Ele passava por uma tribulação. Aquele filho de Deus passava por uma luta. Ele passava por dificuldades. Então, querido e querida de Jesus que está conosco, talvez você esteja passando por isso. Ou quem sabe vem trazendo isso há muito tempo. Mas o Senhor está te dando essa oportunidade hoje para você acordar e decidir, eu não quero mais esta questão na minha vida. Você tem que saber especificamente o que é. É uma questão de atitude. É uma questão de decisão. A atitude é conosco, a decisão é nossa, a fé é conosco. A intervenção sobrenatural é de Deus. Para desentulhar a sua vida, a área de sua vida. Porque você quer avançar, mas vem o filisteu e sufoca, mas você quem sabe, tem contribuído para isso. E naquele momento assim de luta, dificuldade, tribulação, é o que Paulo chamou do dia mau. A Bíblia fala quando chegar o dia mau, chegou o dia mau. E quando chega o dia mau, então, nós manifestamos a nossa fraqueza como fruto desse peso, dessa carga, desse material do passado, experiências do passado fracassadas. Então, o que precisamos fazer? A pergunta que a Lígia fez, o que precisamos fazer quando o passado quer comandar o presente? Com essas coisas negativas, com esse peso negativo.
desapegar do passado. Largar isso do passado. Lembrar-se de Deus. Primeiro, desapegar do passado. Lembrar-se de Deus. Segundo, você precisa estar pronto para lidar com o dia mau, sem peso do passado. Sem as coisas que aconteceram lá, ou às vezes estão até repetindo aqui, mas você está pegando lá e está juntando tudo aqui. Às vezes não é a mesma coisa, você está trazendo lá do passado e está colocando no presente. Preparado para o dia mau. Saber lidar com isso. A questão não é a dificuldade, a questão não é a crise, a questão é como eu estou lidando com ela. Lidar com a dificuldade, né? Lidar com o dia mau, como o apóstolo Paulo disse, sem entulhos na vida. Olha, ouça a palavra, queridos, sem entulho na vida. O entulho que tiver, você vai tirar. E hoje é o dia de você olhar para o poço, para a sua vida, para a sua fonte, olhar para a sua existência e ver passado negativo, você tirar o entulho e botar do lado de fora. Semana passada você tirou as heranças, aquilo que você herdou. Agora eu estou falando de experiência. Acontecimentos. Descendo um patamar mais concreto. E você tem que hoje, em nome de Jesus, olhar para vocês e assim, não. Foi no passado, mas não vai ser agora. Agora vai ser diferente. Olha o que Paulo disse aos Efésios, capítulo 6, verso 13. Portanto, respondendo à pergunta que a Lígia fez. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Não é assim, para que vocês possam não ter dia mau. Não é isso que Paulo está escrevendo. Para que possais resistir no dia mau. E havendo feito tudo, ficar firmes. Amém? Isaac não pôde resistir naqueles dias maus. Ele mentiu. Ele fez uma coisa horrível. Porque ele esqueceu do Senhor, das promessas do Senhor. Ele lembrou o que ele viveu. O que ele viveu. Ele não lembrou das promessas do Senhor. Em outras palavras, ele não estava revestido do Senhor, mas ele estava revestido de lembranças, de coisas ruins que ficaram lá para trás. É tempo, então, de olhar para o poço da nossa vida e ver ali o que é experiência, o que é fracasso passado. E não vai ficar na sua vida. O momento de hoje é outro. E você precisa, então, agora, diante de Deus, tomar essa decisão. Libertação dos entulhos. É aquilo que nós carregamos dentro de nós, sentimentos, lembranças. Então, a libertação do entulho envolve luta contra os fracassos pessoais do passado. Por que eu estou repetindo essa frase? Porque é o que nós temos visto na nossa caminhada pastoral. Homens e mulheres de Deus valorosos, carregando um peso imenso de fracassos pessoais do passado. E o inimigo usa isso para travar a vida, para entulhar os seus poços. E o inimigo vai usar isso para impedir a caminhada ali na frente. O inimigo vai se apropriar disso para impedir o avanço do filho e da filha de Deus. Então, libertação dos entulhos. Que entulhos são esses? É entulho que a gente está carregando, peso, que envolve aqueles
fracassos pessoais do passado. Quantas vezes as pessoas falam, pastor, eu não dou certo. Eu não dou certo nisso, eu não dou certo naquilo, eu não dou certo no meu relacionamento afetivo, eu não dou certo no meu trabalho. Tudo que eu vou fazer está lá em impedimento. Não é normal isso. É algo que precisa, então, Deus intervir. Mas olha só, o poço é seu. E você precisa, então, estar preparado para duas coisas. Primeiro, enfrentar os filisteus espirituais, que vêm entulhar o seu poço. Segundo, quando possível, tirar os entulhos do poço. Terceiro, que nós vamos entrar lá na frente, nessa parte bonita, cavar poços que não mais serão mexidos pelo inimigo. Aquelas questões do passado não que prejudiciais, peso sobrecarga, não pode mais se manifestar no seu presente. Escassez, situação de seca, fome, ruína econômica, não limita o nosso Deus, nem deve afetar a nossa fé. É aqui o ponto crucial. Aqui é o ponto de resistência. Aqui é o momento de parada. Meu querido, e você disse, não, eu não quero mais isso na minha vida. Nós vamos ver depois, daqui a um tempo, como Isaac sobreviveu. E foi muito bem, como diz aí, e mandou muito bem, mas depois. Como ele sobreviveu e como você poderá sobreviver também. Mas Isaac não avançou. A história de Isaac, você pode ler até o final. Leia a história de Isaac, 26, capítulo 26 de Gênesis. Ele só foi bem sucedido quando ele arrancou alguns entulhos da sua vida. Ele só pôde ser bem sucedido assim. E a história dele vai dizer que ele foi muito bem sucedido. Se Isaac foi bem sucedido, se ele sobreviveu e foi bem sucedido, vamos ver então como é que ele foi bem sucedido. Estamos vendo já que ele precisou ir tirando coisas, enfrentando coisas. Ele precisou ir sendo confrontado. Confrontado, sim. Ele mesmo, se olhar no espelho ali, confronto. E tomar decisão, não quero mais isso. Ele precisou, ao invés de ficar olhando para o passado, exercitar algumas virtudes. Algumas virtudes relevantes, guiados pelo Senhor, para enfrentar os entulhadores de poços. Não querer mais ver entulho na sua vida. E mais do que isso, ser um excelente cavador de novos poços. Amém, queridos? Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus toque no seu coração. Que o Espírito Santo traga para você agora, na sua mente, aquelas coisas que você até pensava que não estava te impedindo, mas você está, quem sabe, se pautando, se conduzindo, decidindo, vendo a vida, quem sabe sendo uma filha de Deus, sendo um filho de Deus com base no peso do passado. Fracassos pessoais do passado. E eu preciso dizer para você, com muito amor, que Jesus Cristo não morreu na cruz por você, para você ficar carregando esses pesos do passado. Porque se alguém está em Cristo, fala aí comigo, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. E esse tudo se fez novo, tudo
está se fazendo muito novo. Nosso Deus é o Deus do passado nas maravilhas. Não é um Deus do fracasso. E o que quer nos manter amarrado no passado é o inimigo das nossas almas. Mas hoje você tem essa oportunidade de tomar essa decisão. Então anote aí, eu vou orar por você. Você, quem sabe hoje ainda vai pensar, tira aí 20 minutinhos, 10 minutinhos para você pensar sobre você. O Senhor vai lhe mostrar aquilo que você precisa tirar, abandonar da sua vida. Ligado às realizações que não foram bem-sucedidas, a fracassos pessoais. Para que você não fique se pautando hoje, andando hoje, com base nisso e cometendo erro, como foi Isaac. Por que ele mentiu? Ele tinha um peso enorme no coração, no espírito dele. Amém? Vamos falar com Deus. Poderoso Deus, amado Pai, que o Teu Espírito Santo ilumine as nossas mentes, amém, os nossos corações. Algo tremendo, sobrenatural aconteça, Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor, Pai, possa trazer a luz poderosa dos céus para nos iluminar, para que nós possamos olhar para nós mesmos e ver que Jesus já levou esses fracassos sobre si na cruz do Calvário. Eu não posso continuar apegado a esses meus fracassos e me guiando por ele para continuar errando, fazendo bobagem, pecando no presente. Em nome de Jesus. Visite essa sua filha, essa mulher, esse seu filho, esse homem, esse jovem, essa moça, esse adolescente que está assistindo este vídeo. Que está com o coração, com a mente cheia de derrotas, de fracassos. Alguns achando que eles mesmos são um fracasso. Que o Senhor arranque desse coração, dessa mente, esse conceito, mas que eles possam hoje, guiados pelo Senhor, identificar esses entulhos chamados fracassos e negativos, fracassos pessoais do passado. Eles possam dizer, eu não quero isso, e pôr fora da sua vida, e que o Senhor venha e faça uma limpeza. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Glória a Deus. Foi muito bom passar esse tempo com vocês, não é? Vocês podem mandar sua pergunta, não é? Se eu posso demorar um pouquinho, mas eu vou responder. E vou responder as perguntas relacionadas a esse assunto. Só vou falar pergunta, não vou dizer quem perguntou como fiz hoje. Eu vou responder para compartilhar. Vou falar sempre nas terças-feiras. Fica melhor assim para nos organizarmos e ficamos mais focados no assunto. Olha, um grande abraço a vocês todos. Deus abençoe você, sua casa, sua família. Ó, esse abraço é grande assim, apertado, porque é meu e da Lígia. Ok? É um abraço duplo. Deus abençoe sua vida, que você busque hoje ainda no Senhor, dizer, Senhor, essas questões negativas, mostra para mim. Eu quero tirar esses entulhos da minha vida. Tenha uma noite muito abençoada, que esses dias possam estar sendo muito abençoados na sua vida e na sua casa. E olha, a alegria do Senhor, a nossa força é, ok? Até o nosso próximo encontro, que será na próxima quinta-feira, 20 horas, que é o nosso culto da busca da capacidade para vencer. Nós estamos ali chegando no finalzinho da profecia de Abacuque. Fiquem todos na santa e bendita paz do Senhor.